eu sou eu, quem calma. Por falar em... Ulisses Zacarias Terra, um colombófilo carismático da colombofilia distrital e nacional, um campeão, um contador de histórias, um chato simpático, como o apelido do amigo Carlos Sousa Silva do Barreiro. Estamos na tarde de 18 de março de 2026 e este é o programa Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Bom dia a todos. Ulisses, começaste muito novo na colombofilia, já tens um longo percurso que te levou a consagrar a nível de coletividade, do distrito, nas Olimpíadas também, nos nacionais. Como é que isto tudo começou? Começou, digamos, por uma fatalidade. O meu pai ter falecido quando eu era pequeno, então fomos morar para as Antas, quando o meu pai faleceu, e tinha um tio, irmão da minha mãe, que era colombófilo. Pronto, ele nunca tinha sido campeão de nada, nunca tinha tempo, ele trabalhava tanto, saía de casa de manhã cedo, não tinha tempo para soltar pomos, nem para não ganhava. Então ele pediu-me se ele soltava os pomos enquanto ia para a escola e vinha para ele soltar, e ele nesse ano foi campeão, na Norte, quer dizer, comigo a soltar pomos, foi muito bom. Só que ele depois... Estás a falar do António Moreira Zacarias, que era irmão da minha mãe. E depois, só que ele depois foi morar para Irmezindo e acabou com os pomos. Pronto. E eu fiquei assim, caralho, isto dos pomos é... Como ele foi campeão, eu fiquei com aquilo, caralho, se eu tivesse pomos. Então fui ao Bolhão, ao mercado do Bolhão, e comprei pomos galegos. Eu disse, agora tenho que arranjar ovos bons para meter nos galegos, para depois tirar pomos bons. Então na altura fui para lá com o Arnaldo Palmeira, que era o melhor colombófilo que havia no distrito do Porto, se ele me arranjava uns ovos. Ele disse, miúdo, então és tu que limpas as cestas todas do ano, toda a sociedade, vais à serração buscar as fitas, peneiras, limpas, pões tudo, serves no bar o ano todo e eu no fim do ano dou-te uns ovos. Pronto, ok, depois eu assim, agora ele só me dá no fim do ano, eu vou ver se arranja alguns ovos para agora. Fui ter com o Vicente Cardoso, também era um dos grandes campeões na altura, se ele me dava 2 ovos. E eu disse-lhe, eu trabalho o que for preciso para me dar 2 ovos. Ele, então, andei uma semana inteira a apanhar batatas no campo, nos campos que ele tinha, e ele então deu-me 4 ovos. Eu vinha no autocarro, o autocarro deu um solavanco, agarrei-me ao ferro para não cair e parti 3. Quer dizer, dos 4 de uma semana de trabalho só tive um e não foi um pombo que desse bons prémios. Na altura, o meu tio, quando acabou, tinha vendido um filho do melhor casal ao Alberto Pedrosa Torres. E eu disse, caralho, eu se tivesse um filho daqueles, aqueles sim eram bons. E fui ter com o Pedrosa e disse, olha, eu trabalho o que for preciso e queria que me desse 2 ovos, mas esses 2 ovos, um que fosse do pombo que o meu tio lhe vendeu. Ele disse, então, andei lá a cartar 2 caminhonetas de areia, uma de tijolos do Rei do Chão para poder andar para os pombais dele, andei a limpar o mato todo que antigamente ele usava, mato no em cima do pombal para os pombos não pousarem. E ele tinha lá um ninho de vespas, e eu ao tirar o mato, as vespas todas atrás de mim, fiquei todo, parecia um Cristo todo picadinho. Mas pronto, mas desses 2 ovos que ele me deu, saíram 2 craques. Foi esse tal filho do melhor pombo do meu tio, o outro deu bons. O Arnaldo, na altura, deu-me 20 ovos, mas aquilo só nasceu um, pronto, não sei. Ele devia ter lá problemas, se calhar foi o primeiro a ter problemas de saúde nos pomos naquela altura, nos anos 70, e pronto, e aquilo não nasceu. O meu tio, quando viu que eu estava assim com tanta vontade de ter pomos, veio visitar a minha mãe, que era irmã, e disse, tu tens pomos agora? Eu estou a arranjar. Dizer, então espera aí. Foi a um indivíduo que era o Zé da Branca, que era lá das Antas, a quem ele tinha dado pomos, e disse, olha, dá 4 ovos ao meu sobrinho dos pomos que eu dei. Saíram 4 craques, porque ele deu do melhor que o meu tio tinha dado quando acabou. Prontos. Depois, fui ter com o José Luís de Almeida Carvalhais, que para mim foi o melhor amigo de sempre que eu tive nas pombas, e ele disse, deixa estar que eu vou-te arranjar umas pombas. E arranjou-me uma fêmea de 1970 e uma de 73. Isto em 76. Eram pombas velhas que eu habituei para concorrer. Antes, eu cheguei à sociedade,
Se vou mandar 6 pomos, tinha 10, mandar 6, perdi logo 4, só fiquei com as 2 velhas. Para começar a época, eu até ainda tentei ver se eles cancelavam a inscrição para não pagar, não é? Mas o Sr. Arnaldo disse, não, está escrito, pronto. Eu disse, só tinha 2 pombas, eu não tinha começado, 2 pombas e velhas. Pronto, aquilo não fui ao mapa, nenhum concurso. Eu cheguei à sociedade, eles gozavam, os meus vizinhos, era a rua que mais colombofes tinha, se calhar, em Portugal. Havia, pai, 20 colombofes numa rua, aquilo era ilha sim, ilha não. Era tudo pombos, era toda a gente tinha, poucos, mas todos tinham. Tinha poucos, não é? Porque naquele tempo as pessoas... O meu pai também, na altura, morava na rua 14 de Outubro, em Vila Nova de Gaia, e também a rua 14 de Outubro é uma rua comprida, mas também tinha dezenas de colombofes. Pois, porque uns levavam aos outros, não havia... As pessoas viam o vizinho a ter, o vizinho disse, também se eu tive, quantos começavam a ter, não é? Ali toda a gente tinha, não sei, eu era miúdo, eu subia à rua, só via bandos pequenos, porque as pessoas naquele tempo só viajavam com machos. E então, era macho violos em ninhos, então as pessoas tinham no máximo 20 pombos. 16, 20, só se mandava, eu lembro-me do meu tio quando foi campeão, começou com 20, e mandava 4 a fundo, 6, nunca mandava mais, 4, 5, 6, porque... Também não podiam ter mais porque... Os pombais eram pequenos e não havia dinheiro. E não havia dinheiro, nem para as comidas, aquilo, o que é que se dava aos pombos? Era mel, era o limão, pincelar a garganta com uma pena com limão e mel, era o Brooks, que eu ia comprar ao Mundo Colombofe na altura. Eu também não tinha dinheiro para mais, e era o meu tio que me dava o dinheiro para o Brooks, porque uma pessoa não tinha dinheiro para ir comprar medicamentos, já havia. O Mundo Colombofe já vendia alguns medicamentos, mas é preciso dinheiro, não é? É preciso pessoas que tivessem... A partir de que altura é que o Ulisses começou a ter uma colónia mais competitiva? Ora bem, eu comecei com a ajuda do meu tio, que veio para lá ajudar, não é lógico, ele sabia o que era a colomofilia, eu só tinha ficado iludido dele ser campeão. Ele disse, deixa estar que eu vou-te ensinar e vou-te ajudar e vamos marcar. Aquilo começou a correr tão bem, que eu comecei a ganhar com aqueles filhos daqueles ovos, e com os pombos, que depois o Sapinto emprestou-me uma fêmea, o Carvalhais emprestou-me um macho, deu logo filhos campeões, que eu até tenho aí uma fotografia, com a fotografia deste pombo, foi o meu primeiro grande campeão, de 77, e então aquilo começou a ganhar tão bem, que eu depois também queria me vingar dos meus vizinhos, que diziam, vai queixar-te à direção, tu tens que ir ao mapa, o teu nome deve estar por trás do mapa, porque usava-se pôr o mapa nas vitrines com vidros e tudo, tu vais reclamar que o teu nome deve estar por trás. Eu, um ano todo sem ir ao mapa, ser massacrado, eu disse, então, quando recebia os primeiros pombos, eu também corria muito, ia a correr para os pombais deles, e ao meu tio, fica aqui a marcar que eu venho já. E eu punha-me ao lado dos pombais deles, mas vocês ainda não têm, hein? Os meus já vieram, já comeram, já beberam, os vossos também devem estar por aí a vir. Quando eram 2 sócios, um a discutir com o outro, o que é que fizeste aos povos? Olha o miúdo ali, olha o miúdo, ele já tem e nós não temos. Arranjei confusões ali com eles todos. Eu acho que também fui um bocado mau, que até se calhar arranjei com que alguém acabasse com os pomos por eu ao chegar lá e dizer, vocês ainda não têm, os meus já comeram e beberam. Aquilo criou um rebuliço. Foi uma reação ao que tinham feito. Pois, mas eu estava assim, que os gajos gozaram-me tanto, humilharam-me ali. Não tens pomba, vai reclamar, tu vais reclamar, não estás no mapa. Era a gozar, que eles sabiam que eu não ia ao mapa, então 2 pombas velhas, uma de 70 e uma de 73. O Ulisses lembra-se quando é que foi o primeiro título de campeão? Ora bem, eu lembro das primeiras taças que ganhei em 1980. Eu era tão terrível que eu ia para o café. Havia um café onde se juntavam os colombofes todos ao domingo, não havia telemóveis, não havia nada, as pessoas não sabiam as horas que quem tinha. Então havia um café na Praça das Flores, onde os colombofes ali da Cruzeira, das Antas, do Bonfim, juntavam-se todos e diziam, ei, que horas tens tu? E dizia. Então aquilo, aquilo começou as pessoas a ir para lá e começaram a falar em pomos, o miúdo tem pomos bons e não sei o quê. E eu disse, venham à minha casa ver as minhas taças. Eu obrigava os colombofes a vir a casa para ver as taças que eu tinha em cima da televisão, as 3 taças que eu ganhei, eram pequeninas. Sim. E ele disse, miúdo, eu venho ver as minhas taças, eu só queria mostrar que também já tinha ganho 3 taças. Eles só vinham, como que diz, o miúdo é tão chato,
Não é porque eu venho ver as minhas taças a casa, na vez de as levar para o café, levava-as para ver as taças em cima da televisão. 3 tacitas, foi as minhas primeiras, mas isso, tudo tem um início. Agora há quem comece e ganhe logo tudo, mas também tem outras dinâmicas financeiras, outras ajudas, se calhar de muita coisa, não sei. São outros tempos. Eu parece que te disse, eu dei uma grande entrevista para o Jornal Mundo Golf na altura, os meus comedouros eram latas de sardinha, que eu furava e metia uma mola para prender nos ninhos, os copos eram copos de iogurte, as tigelas para eles pôr os ovos eram sartás sem cabo, não é? Eu tinha que andar a apanhar ferro e papel para ir vender, para trazer comida para os pomos. Eu lembro que o Sarnal Palmeira apanhava galegos, dizia ao miúdo, anda cá buscar que eu tenho aqui 3 ou 4 galegos. Eu ia ao mercado de Bolhão, vendia, eu vinha pelo farinheiro e trazia logo 3 ou 4 quilos de comida. Era tudo tão... Eu, por exemplo, para dar as vitaminas aos meus pomos, era o Arnaldo Palmeira que dava-os dele num dia, e no outro dia, na vez de deitar fora, punha numa garrafa e eu trazia para dar aos meus no outro dia. Claro, mas lembras-te ou não do primeiro título de campeão geral? O primeiro título, quer dizer, para mim... Foi na Norte, não? Não, foi em Lordelo. O jogo com o Lordelo do Ouro. Sim, porque isto é assim, como é que eu vou dizer, nós nunca dávamos muita coisa aos pomos. E nunca tinha pomos, então a gente dedicou-se mais ao fundo. Os pomos, no fundo, que não sejam tão massacrados e comam à vontade, aparecem mais a ganhar. Nós começámos a ganhar o fundo, e isso projetou-me a nível nacional e internacional. Eu lembro que tive concursos de fundo, os clubes ligavam-me, eu já tinha os pomos, quase todos eles não tinham nenhum. E pronto, isso não foi fácil a gente ganhar. Eu, para ganhar um primeiro prémio de velocidade ao meio fundo, ganhei em 1990, portanto estamos a falar 77, 76 para 90. Sim, as primeiras décadas eram dedicadas ao fundo. Ou seja, títulos de fundo. Era assim. Eu ganhei os títulos todos, eu ia a qualquer sociedade, ganhava tudo. De fundo. O Luís Zacarias Terra foi campeão distrital da Associação Colombófila do Distrito do Porto em 1989, estando no grupo Colombófilo Lordelo do Ouro. Neste ano contavam os pomos todos encestados. Sim. E depois, mais tarde, renovou o título em 2002, desta vez já a encestar na Sociedade Colombófila Norte de Portugal. Eu lembro que num último concurso, de um destes 2 títulos, a consagração foi no Pombal no dia da chegada, e eu por acaso estava presente. Tu e o teu pai. E os pombos foram recebidos não com eletrólitos ou com mel, mas sim com champanhe, no bebedouro. Foi o tio do Luís António Moreira Zacarias que fez questão de servir os pombos com champanhe. Os dois que ganharam o primeiro e segundo. Recordas deste, se foi no primeiro ou no segundo? Este foi em 89. Deve ter sido. Foi em 89, foi no primeiro, foi em 89, porque nós estávamos, estava lá muita gente que veio dali de Macieira de Sarnes, e que foram lá ver a chegada, e depois eu lembro que o meu pombal tinha 3 pisos, e entrava-se para o alçapão, e eles chegaram, o pessoal de Macieira de Sarnes, e o meu tio disse, subam, que era para eles vir para o pombal de voadores. O meu tio olhou, viu a pomba a vir e empurrou-os para baixo do alçapão. Não, a pomba então, a gente tirou a orelha, marcou. E diz, agora subam. Eles iam a subir, vem outra pomba e empurrou-os outra vez para baixo. E marcou, ganhámos o primeiro e segundo. E, quer dizer, os homens dizem, que são malucos, mandam subir, mas porque aquilo na altura não era linhas eletrónicas, não é? Tem que se tirar a anilha, meter, e o pombo podia fugir. Pronto, e marcámos, ganhámos o primeiro e segundo. E o meu tio abriu o champanhe logo, que já éramos campeões, não era? E ele disse, e as pombas que ganharam vão beber. E bebemos nós e as pombas, as duas que ganharam. A partir de determinada altura, o foco deixou de ser tanto fundo e passaste a apostar também em velocidade e meio fundo. Pois, porque eu depois também... O que é que levou a ter essa atitude? Ora bem, porque a gente tinha pombos vocacionados para fundo só. Né? Depois eu
pá, como comecei, eu andei 5 anos sem ter nenhum casal reprodutor. 5 anos. Depois tive 4 casais. E eu marcava tão bem que as pessoas chegavam ali e queriam-me comprar os filhos e eu ficava sem pomos. No ano a seguir já voltava a não ter pomos para voar. Porque toda a gente queria. Mas eu então, com esse dinheiro, eu disse, pá, se eu vou começar a comprar pomos bons que me possam fazer a diferença, não é? Então comecei a comprar na Ponderosa. Fui dos primeiros colombófilos a comprar na Ponderosa. Eu penso que primeiro que eu, talvez da Trofa, o Sr. Azevedo da Trofa, e depois fui eu comprava, conforme o dinheiro que tinha, eu disse, e comprava bons pomos. Na Ponderosa, na altura, era o topo mundial. E até posso dizer que tive bons preços, porque eles, sei lá, talvez simpatizassem comigo e arranjaram pomos bons a bom preço. E até tive a felicidade de eles gostarem tanto que vieram um dia fazer um ensinamento comigo ao Pombal e foram comigo à sociedade levar os pomos à Norte, porque os pomos eram deles. Eu comprava o que eles tinham de melhor e que tive a felicidade de dar bom. Depois, Ponderosa hoje é conhecida por Agercampo. Sim, mas na altura era Ponderosa. Mas é a mesma. É a mesma coisa. Agercampo ou Ponderosa eram os. Eles vinham por intermédio do mundo colombófilo e também chegavam a vir por casa dos cereais. Os meus vieram sempre pelo mundo colombófilo. Uma vez até vieram para a casa dos cereais e perdeu-se os títulos. Foi azar que depois eles tiveram que. Pronto, mas não é por aí. Agora, o que eu quero dizer é que depois comecei a ter pomos do melhor que havia de rápidos. Da Primavera, daqueles pomos Janssens puros, eu comecei a comprar e depois tive a felicidade de cruzarem bem, e despoltarem, e depois fiz uma coisa que eu acho que foi espetacular na minha ideia na altura. Como eu não tinha dinheiro de início para comprar e tinha um pombo campeão, o que é que eu fazia? Ia ter, como um indivíduo tivesse uma fêmea campeã, e dizia, olha, eu empresto o meu campeão, você tira 2 ovos, se você empresta uma fêmea, eu tiro 2 ovos. Então eu fiz isso com meia dúzia de campeões. Então eu em 3, 4, 5 anos já tinha o melhor daquele campeão, o melhor daquele, o melhor daquele, eu tinha o melhor de todos eles. Eu tinha uma seleção de pombos que era o melhor que havia de todos. Então pronto, foi aí sim, como tinha o melhor de todos, com o meu melhor e o melhor de todos, pronto, foi mais... ficou mais forte. Mais forte, muito mais forte. Agora não sei, agora eu sei que as pessoas dizem assim, mas naquele tempo, se calhar emprestavam. Não, porque eles também tinham a vantagem do meu bom. Claro. Não era só eu que tinha a vantagem, era uma... Eles também ficavam com o melhor que eu tinha. Mas pronto, mas a minha, eu como não tinha dinheiro para comprar aqueles pomos, daqueles, então era uma solução. Olha, eu empresto. Havia o Sapinho, que para mim foi um dos grandes nomes que me ajudou, uma pessoa com muitas posses financeiras, e gostava de mim. Pronto. E eu sei que eu uma vez fui lá e você sabe, está ali um mais. Eu tinha lá a fêmea ideal para aquele mais. Sei lá, miúdo, leva lá o pombo. É 8 dias, 10 dias no máximo. E tirei 2 filhos, 2 campeões. Um foi este, o meu super campeão na altura, e a irmã. Esses pombos, no ano a seguir, eu fui ter com o Sapinto e disse, você sabe, agora vou eu emprestar a minha fêmea para você meter ao seu baixo e tiro para si. Deu logo para um campeão de velocidade e de meio fundo e da geral da invicta. Estás a ver? Quer dizer, depois eu fui outra vez ao palco dele e disse, você sabe, está ali um mais. Eu tenho lá a fêmea ideal para aquele mais. Dizia lá, miúdo, é 8 dias. Ele dizia sempre aquilo, mas não era rigoroso, 8 ou 10 ou 15, não era por aí. Ele é que era, pronto. Foi uma pessoa que tive sorte que ele tinha, pronto, porque naquele tempo ninguém dava nada a ninguém. A mim ninguém me deu um borracho. Não é ninguém que dissesse, deu um borracho ou deu... Não, o Sapinho... Mas pedias, não? Eu também não tinha coragem de pedir, porque eles... eu era miúdo, pobre, o meu pai tinha falecido, uma pessoa nem dinheiro tinha para a comida, quer dizer, as pessoas que quisessem dar, eu estava lá o borracho miúdo, ninguém dava. Mas também para mim foi bom, porque os que começaram com tudo dado, não deram valor ao que tinham e nunca marcaram. E começou a quem calendário. Por falar em calendários, como é que essa história dos calendários se iniciou? Foram milhares de calendários que distribuíste? E tu ajudaste-me e passaste um bocado
por privacidades por minha causa, que ninguém imagina o que tu passaste. Porque o que o Ulisses está-se a referir não tem nada de especial. Partilhámos um quarto nas Olimpíadas, quando se realizaram em Basileia, na Suíça, e o Ulisses levava os calendários por montar. Ele tinha 12 calendários diferentes, mas passava a noite a distribuir, a fazer as coleções. Tinha que tirar não deixava dormir. Luz acesa. Era. E tu até me ajudavas para ser mais rápido a ver se te deitavas. E então, como é que começou esta história dos calendários? Eu comecei a tirar fotografias aos meus pomos, agora é tudo computador. Gostava e tal, tirava a fotografia, recortava com uma tesoura, colava num postal, com cola, colava. Era a imagem de fundo. Era a imagem de fundo, pronto, como se fossem os pomos lá pousados, aqui, que estivesse pousados num paradão. Aqui como se estivessem pousados num paradão, mas depois, pronto, isto teve muitas evoluções nos meus calendários. Aqui o pôr do sol, a minha famosa pigaça, como se estivesse a olhar para o pôr do sol em cima do paradão. Achei isto espetacular, porque eu tirava a foto, recortava com a tesoura, colava. Só que depois eu dava isto, por exemplo, nas Olimpíadas. As pessoas, aqui em Portugal ainda não se usava, julgavam que eu era um empregado a distribuir publicidade. Aqui agora já há pessoas a distribuir panfletos, mas naquele tempo em Portugal não havia. Mas lá fora já havia. Então eu dava a dar os calendários para ser conhecido e as pessoas julgavam que eu era um indivíduo que distribuía publicidade e que não era o dono dos pomos. Então eu comecei a pôr a minha fotografia num calendário e a bandeira de Portugal, que era para eles saber que eu era português e que era meu. E puxou só punha num. Mas o que é que acontecia? Eu levava milhares de calendários, mas imagina que às vezes eu no bolso tinha 20 coleções e apareciam 50 pessoas. Eu disse, só vou dar a 20 e os outros 30. Então eu dava meia dúzia a um, meia dúzia a outro, e só um daqueles é que ia saber que era eu. Eu disse, não, então vou fazer com mais, para poder as pessoas todas a quem eu der saber que eu sou o dono dos pomos, esses pomos são meus e que sou português. E depois aconteceu um caso, eu cheguei quando eu fui para as Olimpíadas da Itália, e contigo, aquilo aconteceu. Eu, quando soube que a minha pomba era a terceira campeã olímpica de fundo, a minha famosa Rosa Mota, eu disse, eu estava a fazer a coleção, a prepará-la, mas ainda não estava impressa. Eu disse, eu tenho que levar a coleção para a Itália. Tu não te esqueceste disso, foste tu que me ajudaste. E eu disse, não, fui à tipografia, eu disse, eu preciso amanhã da coleção para levarem para as Olimpíadas da Itália pelo menos 30 mil calendários. O que é para amanhã? Esquece que é impossível. Não, mas eu preciso, eu tenho que ir para lá. Que a minha pomba campeã olímpica, terceira campeã olímpica, eu quero estar lá a dar a fotografia dela e divulgá-la. Foi esta coleção com a minha terceira campeã olímpica. Eu disse, não, ela tem que ser feita. A tipografia, a Uniarte Gráfica, pronto, eles eram meus amigos, o filho era como um irmão para mim, o Eduardo Cerqueira, andaram a estudar comigo. Pronto, e ele disse, Ulisses, ok, nós aqui trabalhamos toda a noite para ti, a fazer a coleção, mas com uma condição. Uma condição? Sim. Eles sabiam que eu sou portista, que até os meus pombais eram todos à Porto e à Porto. Dizer, pegas na bandeira do Benfica, aqui na fábrica, e andas aqui à volta da fábrica, Benfica maior, viva o Benfica, e nós trabalhamos toda a noite, todo o dia, e vamos-te levar a ti aos calendários ao aeroporto. Com essa condição, ou pegar ou largar. Lá andei eu com a bandeira, Benfica, é o maior, Benfica. Pronto, e eles cumpriram, fizeram umas coleções. Como já se devem ter apercebido, o Ulisses Zacarias Terra valoriza muito a história. Tanto é que encheu aqui a mesa de pequenas histórias, de pequenas recordações. Tenho centenas de fotografias. Ulisses, quais as que gostarias de destacar e apresentar aqui neste programa da Latitude Porto? Por exemplo, tenho aqui esta, eu e o meu tio marcámos pomos com os dois relógios, um de cada sociedade manuais, um pela Ordem do Ouro, o outro pela Norte de Portugal. A gente agarrava os pomos, tirava a anilha e metia... Isso ainda era no Pombal das Antas. Esta fotografia para mim acho que é muito boa. Aqui
aqui, por exemplo, esta aqui, a minha mãe e a minha filha, quando era pequena, numa chegada de pomos a comemorar, e a minha filha até se tinha molhado o peito, e a minha mãe pôs-lhe uma fralda por dentro para não molhar o peito, coisas da avós e demais. Ok, eu acho isso interessante, esta foto. Aqui, eu e a minha filha numa exposição nacional, também para destacar que fui o primeiro colombófilo na era moderna a ter pomos correios a expor numa exposição nacional. Portanto, naquele tempo era medicamentos, era o Jornal Mundo Colombófilo, era o Casa dos Cereais, era a higiene, era pouco. Foi, na altura, lembro-me que a primeira assim que participamos Reguengos de Monsaraz, foi Reguengos de Monsaraz, em que o presidente da Associação de Évora era o Sr. Antonino Beja. Espetacular. Antonino Beja. Foi um grande boom nas exposições nacionais. Foi, eu ainda me lembro que fui à Câmara de lá de Évora, de Reguengos, e eles deixaram ir à Câmara, fui buscar umas tábuas, arranjaram-me tinta de pintar as estradas, pintei as tábuas, fui comprar um rolo de autocolante, desenhei as minhas letras, que eu era desenhador, desenhei as letras, cortei com uma tesoura, colei na frente e fiz a fotografia da exposição que tenho aí. Podem ver, ficou à frente o meu nome e o ano da exposição. Achei aquilo foi um stand espetacular, o meu, o teu e os outros todos. Aquilo foi uma coisa em grande, porque foi um boom nas exposições nacionais. Agora é diferente, as coisas... Foi a primeira que teve grande impacto nacional, porque eu cheguei a ir a uma exposição nacional, estava eu e tu a distribuir jornais e eu a distribuir calendários em Coimbra. Estávamos à porta e estava uma moça a dar bolinhos, pancakes, e mais nada, não havia ninguém que fosse à exposição. Aquilo, meia dúzia de pessoas aqui, uma exposição nacional, não havia nada, também não havia stands, não havia nada que atraísse, e não havia. Portanto, agora há uma exposição nacional, muita gente. Mas naquele tempo não iam, e eu posso... Não havia essa tradição. Não, eu posso dizer que fui o primeiro a expor pomos numa exposição nacional. Assim como também posso dizer que eu, com o apoio do Mundo Colombófilo, da Metal ao Arte na Altura, da Associação do Porto e da Federação, andei pelas escolas primárias, preparatórias e secundárias a divulgar a colombofilia. Não quer dizer que eu tenha conseguido que alguém viesse para a colombofilia por eu ter divulgado a colombofilia com a vossa ajuda, mas pelo menos a minha ideia foi, estes miúdos um dia são presidentes de juntas, têm cargos que ocupam, que são importantes e que podem dizer, não, existe a colombofilia, eles gostam dos pomos e não nos privem de ter aquilo que a gente gosta, porque se eles não souberem que existe a colombofilia, pomos ou galinhas para a pessoa que não sabe que existe é a mesma coisa e deixam a gente sem ter pombais e sem ter pomos. Portanto, quanto mais se divulgar a colombofilia, mais hipóteses a gente tem num futuro daqueles miúdos que agora são miúdos, mas que um dia ocupam cargos que possam resolver problemas que estejam ali travados por causa das câmaras, das juntas, de muita coisa. É diferente. A gente deve divulgar o mais possível. Às vezes as pessoas admiram-se, param o carro a perguntar onde é a rua tal, a primeira coisa que eu faço é dar um calendário com pomos e depois é que eu digo onde é que vai. E falando agora aqui fiz um apanhado de várias fotos, de vários títulos. Aqui, quando fui a Gondomar, a sociedade, para mim, foi o mais forte que apareceu no Distrito do Porto sempre, nesse ano, porque foram lá 90 e tal quilómetros, todos os campeões de todo lado em disputa do título, de Porto, de Aveiro, tudo em disputa do título. E eu lembro-me que eles perguntaram-me, curiosidade, Ulisses, qual é a tua perspectiva de marcações? Eu disse, a minha perspectiva é ter 2 pomos nos 50 primeiros, chega para mim. Diz eles, porra, que raio de colombófilo campeão é que se contenta com 2 pomos nos 50 primeiros e não quer logo 2 pomos na primeira dezena. Eu disse, eu sou realista. São tantos colombófilos, uns à beira-mar, outros à serra, outros no centro, que era o meu caso. Se os pomos queirem ao bar, vierem pela orla marítima, os do mar vão ganhar tudo do primeiro ao 100. Os outros, eu vou ter a seguir, né? Tenho ali no meio porque estão lá ao centro. Os da serra vão para o centro e tal, vão perder 200 pontos. Mas na semana a seguir, se o vento os levar à serra, os da serra vão ganhar do primeiro ao 100, os do mar vão para o 200, ou para o centro e tal. Eu quero é ter sempre no meio deles
e chega para ser campeão, os meus cálculos, e fui campeão com centenas de pontos de avanço e só ganhei 7 primeiras dezenas em 180 possíveis, em 18 provas, em 10, cada prova tem 10 primeiras dezenas, eram 180 possíveis, eu fui campeão com mais de 400 pontos de avanço e só ganhei 7 primeiras dezenas, quer dizer que os meus cálculos... Foste regular. Não, é que o que eu queria era ter bem. Tenho aqui esta de ter a minha mulher e os meus 3 filhos aqui com as faixas de campeão em Azevedo de Campanhar, também foi uma sociedade que eu sempre gostei de ganhar, porque faziam distribuições de prémios espetaculares em quintas paradisíacas, chegámos a ir para a Régua, a fazer para o Hotel da Régua, eram coisas espetaculares que eles... Proporcionavam um bom convívio. Um bom convívio, onde chegámos a ter carruagens inteiras só para os colombófilos. De comboio, viagem de comboio, eu nunca tinha ido à Régua de comboio, foi uma forma de conhecer a viagem e de conhecer o trajeto pelo comboio. São as situações que eu às vezes vejo. Isto aqui já é muito antigo, isto aqui já tem o meu pombal da reprodução atual, aqui visto por fora e por dentro, e alguns títulos de campeão distrital, o antigo presidente da Câmara de Porto. Também há uma coisa que eu gostava de dizer, que muita gente não sabe. Eu tive o privilégio, no tempo de ser presidente da Federação Portuguesa de Clomofilia, o Sr. Gaspar Vila Nova, de me convidar para ser conselheiro do Congresso. Para mim foi um orgulho tão grande que ainda hoje eu falo nisso, que muita gente desconhece. Conselheiro do Congresso tem que ser uma pessoa que eles acham, que naquele tempo o Sr. Gaspar Vila Nova achava, que eu tinha capacidades para tudo que era discutido no Congresso, eu fazer um debate final se concordava ou discordava de tudo o que era debatido. Portanto, para mim é uma honra enorme haver pessoas que acreditavam no meu saber, na minha forma de viver a colombofilia, de maneira a dar um contributo tanto ao futuro da colombofilia, por tudo que era debatido, e eu dizia, olha, eu concordo, ou discordo, ou por isto, ou por aquilo, mas tinha que saber o que ia dizer, porque eu não concordo porque... Tinhas que argumentar. Argumentar, mas para mim, eu já fui congressista também, sempre ativo, também fui congressista há muitos anos, e pronto, e também gostei, embora não sou ser congressista, às vezes aquilo acaba muito tarde, depois no outro dia a gente tem que levantar... soltar cedo os pomos, tem que se levantar cedo e não me dava, não dá. Isto tem que ser pessoas, ou que tenham alguém para soltar sem ser eles, porque vir para casa de madrugada e depois ir soltar pomos, caso nem dava, não tinha essas coisas, mas eu gosto de contar estas coisas porque a gente agora, muita gente nem fala no presidente Gaspar Vila Nova, mas foi o grande boom na colombofilia. Claro, tivemos o Artur Gomes de Almeirinho, o engenheiro Lusitano Espinhal, tivemos o José Terezo, tivemos o Jacinto, e agora temos o Dr. Branco, portanto, tudo pessoas espetaculares, e a Federação, podem dizer o que disser, tem tido sempre grandes nomes e pessoas à frente da colombofilia nacional e com projeção internacional, e vemos que tivemos o professor Branco na Federação, na FCI, tivemos o Dr. Terezo da FCI, e agora temos o presidente da FCI, que é o Dr. Barros Madeira, que ainda há dias encontrámos-nos quando eu fui tirar aquilo que tu queres, o curso de juiz classificador olímpico, pronto, e ele veio-me dar os parabéns e até deu-me o alfinete da FCI para me pôr na lapela, dizer, agora já pertence à FCI. É o último título. Esta aqui foi campeão 2025 na Sociedade Norte de Portugal, a sociedade número 1 de Portugal, apelidada da Universidade de Colombofilia. Claro que se a gente disser atualmente não é a mais forte, não é, a gente não pode viver de ilusões. Porquê? Porque os colombófilos foram morrendo, as zonas, as sociedades começaram a perder colombófilos, e uns dividem-se agora. E muita gente diz porque é que eu concorro na Norte e não vou para uma sociedade com mais colombófilos. A Norte um dia vai ter que fechar, porque não há colombófilos, começa a perder a Norte, e quem diz a Norte, muitas. Mas eu, enquanto puder concorrer na Norte, nunca saí de lá desde que comecei em 1975 a ir para lá, tenho prazer em lá estar e que a sociedade, com o Arnaldo Palmeira, com o Cardoso, com o Jacinto, o filho do Silvestre Nogueira, que dão ainda vida à sociedade, porque
não é a gente ir atrás do dinheiro, porque eu lembro que o Ordem do Ouro houve um ano que a Câmara de Porto deu-lhes uns baixinhos dos prédios para fazer a sociedade. E eles disseram, olha, nós vamos estar 2 anos sem dar prémios. Com esse dinheiro vamos fazer obras, vamos pôr o chão, vamos fazer o conselho técnico, vamos comprar o bacarrinho. E eu não saí de lá, toda a gente admirou, mas você continua aí, continua, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu sou porque gosto das pessoas daqui, gosto da colaboração que eles tinham comigo e não saí, muita gente, a sociedade não dá dinheiro, saem logo, eles só vão onde puderem ganhar dinheiro, é diferente. Eu acho que se a gente estiver bem numa sociedade, sentir-se bem, eu não vou, eu podia dizer, mas porque é que tu não vais para uma sociedade mais forte? Eu já fui a tanta sociedade, ganhei elas todas, eu fiquei... Outra faceta do Ulisses é o acompanhamento que faz à faceta do standard. Tirou o curso de juiz classificador local em 1982 e no final do ano passado, ou seja, 2025, chegou ao mais alto posto, que é juiz classificador internacional. Sim, queres contar um bocadinho sobre essa sua passagem e como é que decorreu esse curso para juiz classificador internacional? Pronto, o primeiro curso, como já disse, a gente naquele tempo tínhamos que andar 2 anos a acompanhar os juízes nacionais e olímpicos para poder ter traqueios, para nos podermos candidatar a exame. Candidatei-me a exame, tirei o curso de juiz local. Depois tínhamos que andar 5 anos como juiz local para poder candidatar-nos a juiz distrital. Depois tínhamos que andar mais anos para tirar o nacional. E depois, quando houvesse uma aberta para se candidatar a juiz olímpico, a gente que tivesse vários anos de juiz nacional, podíamos candidatar. Então, eu e os meus colegas candidatámos a juiz olímpico. Só que, pronto, agora tive que ir à Alemanha acabar o curso de juiz olímpico e foi bom, pronto, foi em 8 de novembro, fui lá tirar o curso de juiz internacional e agora sou juiz internacional de Estado. Quer dizer que pode classificar uma Olimpíada? Qualquer Olimpíada, já tenho capacidade, tenho o curso tirado, já sou da FCI, já pertenço aos quadros da FCI, mal tirei o curso, o Dr. Barros Madeira pôs-me logo na lapela o símbolo do FCI, por acaso podia ter trazido, no caso. Como já repararam, temos aqui um convidado que entrou aqui para esta mesa. Quer-nos falar um bocadinho deste pombo? Ora bem, este pombo tem o nome do meu falecido pai, Agostinho da Silva Terra. Agora, a Sociedade do Norte, em 2021, fez 100 anos. E eu pensei, caraca, eu gostava que o nome do meu pai ficasse na história da sociedade, ficasse perpetuado para sempre na colombofilia da Sociedade do Norte e de Portugal. Como é que eu vou fazer? Depois de um pombo ser campeão, a gente chamar o nome do nosso pai é fácil. Agora, eu disse, tem que haver algo. E lembrei-me arranjar uma anilha com o ano em que nasceu o meu pai. Não a anilha desse ano, mas a terminação no ano em que o meu pai nasceu, que é o 1907. O meu pai nasceu em 1907. O meu pai era mais velho que a minha mãe, 25 anos, por isso é que há um desfazamento. A minha mãe em 1932 e o meu pai em 1907. E eu disse, caralho, vou arranjar uma anilha 1907. Em 10 mil só há uma. Arranjei essa anilha. E anilhei este pombo. E eu disse, agora espero que este pombo seja macho, porque se fêmea não posso chamar o nome do meu pai, e que seja campeão. E saiu macho e foi o pombo campeão desse ano. E eu, para mim, pronto, foi o máximo que eu tive a nível espiritual, foi ter conseguido aquilo que eu queria, ter um pombo campeão nesse ano, no ano dos 100 anos da sociedade, e ter o pombo com o número que o meu pai nasceu. Já agora podemos mostrar aqui este quadro. A fotografia do meu pai. Que é a fotografia do meu pai. Do pai do Ulisses. O meu pai nunca teve pombos, o meu irmão sim, logo, teve pombos, mas o meu pai nunca teve. O meu pai foi um campeoníssimo de todas as modalidades, desde a corrida de atletismo, boxe, luta livre, luta greco-romana, rugby, era um atleta da elite. E pronto, eu então consegui fazer aqui, o meu pai fumava cachimbo e da parte do fumo do cachimbo em direção ao bico do pombo a dizer a palavra campeão e os títulos que ele ganhou. E consegui tirar 2 filhos
que foram primeiro e segundo campeões do caminhão do caminhão do Distrito do Porto, logo na primeira vez que tirei filhos dele. Para mim também tem o nome dos meus irmãos, Judite e Glauco. Para mim isto tem muito a ver com... é um gosto pessoal de conseguir aquilo que me propus. Agora, aquelas fotos que eu tinha dito que contava a história da minha vida, aqui foi o meu primeiro cartão como colombófilo, onde na parte de trás tem as coordenadas de todas as distâncias que se fazia dos concursos para o meu pombal. Aqui tinha 17 anos, foi a tal primeira taça que eu ganhei, aqui fiquei vice-campeão da Norte de Portugal, de fundo, e aqui, pronto, campeão de 1984 de fundo da Norte, que naquele tempo não se usava faixas. Eram coroas de louros, que era o que se dava na Fórmula 1, e pronto, eu tenho várias, já não tenho, e foi tudo para o lixo, mas ganhei várias coroas de louros. Aqui foi as minhas primeiras medalhas olímpicas, em 1985, e estes 2 pombos eram meus, primeiro e segundo melhor pombo português de fundo, terceiro e quinto campeão olímpico. Aqui foi o campeão distrital de fundo, 1989. Aqui ganhei a maior taça disputada no Clube de Fundo do Porto em 1990, aqui foi nas Olimpíadas em 91, a minha famosa Rosa Mota em terceira olímpica de fundo, aqui foi a quando das Canárias, foi a primeira vez que se viu, e foi aí que a Associação do Porto copiou e trouxe para o Porto fazer derbys. Isto aqui foi a tal exposição que eu falo, que eu montei o stand e pus as tábuas com o meu nome e as bandeiras de muitos países em cima. Estou eu, a minha mãe, minha mulher e a minha filha aqui nesta exposição. Aqui está o Chalana, um dos grandes jogadores de futebol portugueses, e que tanto divulgou a colombofilia, porque ele sempre que dava uma entrevista, ele e o Torres, ao darem uma entrevista, falavam nos pombos. Isso parece que não ajudou muito às pessoas saber que existia a colombofilia à custa deles. Isto aqui era o Rosa Santos, o bar também de Beja, aqui era uma vacinação dos pombos, aqui era o Torres comigo também, e aqui eram os meus pombais das Antas, todos a Porto, que meus pombais eram na Rua das Antas, e aqui é o pombo campeão olímpico que eu cheguei a comprar, um pombo romano que eu cheguei a comprar, na altura custou-me uma fortuna. Este pombo era o melhor pombo do mundo, foi o pombo mais perfeito e de standard, custou-me 350 contos na altura. Mas pronto, esse pombo era o melhor. Aqui eram os meus pombais visto longe, aqui é os meus pombais, é tudo, pronto. E aqui a maior solta de pombos do mundo, 214 mil ou 215 mil. É o Burjo. É? É solta de Burjo, com certeza. 215 mil. 215 mil, agora não há soltas destas, 215 mil. Quando se faz a solta, é uma das provas mais importantes do calendário belga, mas já não atinge esses números. Não. Aqui era eu, o Jorge Toinhei e o Silver Toy, onde eu comprei-lhe grandes pombos, e até cheguei lá quando foi com o Mundo Colombófilo à casa deles também comprar, e foi grandes pombos que eu comprei. E o caso do meu Deco, o campeão interregional norte em 2002, o pai era um Tarzan Boy que eu tinha comprado com sanguíneo ao Silver Toy. Portanto, quer dizer, é dentro disto. A minha pomba, a primeira craque que eu tive, das primeiras, tinha o nome da minha filha Circe, esta tinha o nome da minha filha Penélope. Pronto, isto aqui era o vagabundo, que nunca entrava na última prova. São coisas que... Este foi o tal pombo que mais primeiros me ganhou nos anos que eu só marcava de fundo. Era este o único que ganhava-me primeiros. De resto... É sim, o Ulisses Zacarias Terra é um poço de histórias interessantes e que todos gostam de ouvir. Mas temos que terminar o programa de hoje, o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Lembramos que é uma parceria da Associação Colombófila do Distrito do Porto e do Mundo Colombófilo. O Ulisses Zacarias Terra foi a voz de hoje. Espero que tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado, até sempre. Espero que tenham gostado. Foi um orgulho estar aqui. A minha associação, digamos, entender que eu sou um caso para poder divulgar a colombofilia do distrito, e que sou um caso a ser falado a nível nacional e mundial pelo Distrito do Porto, que é o meu distrito. Portanto, para mim é um orgulho isso, ser convidado pela associação e estar aqui, e pelo Mundo Colombófilo. Muito obrigado, Ulisses. Muito obrigado. Agora queres isto?
isso, e na dia estive também com o tio do Tiago Carvalho, que é atualmente o melhor combófilo, e ele também disse: "Ó Luís, eu um dia estava a ver o jogo do Porto na bancada e começa a chover calendários." Fui eu que na arquibancada, eu como era atleta do Futebol Clube do Porto, tinha direito a ir para a arquibancada ver os jogos. Então, eu na arquibancada, que era a parte superior, atirava os calendários e voavam e caíam nas bancadas. E ele disse que eu começou a cair calendário.